Agora a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Pois é, literatura e ficção, em tempos em que a própria realidade parece ser uma obra inventada. Para essa conversa, estamos com a historiadora e editora Joana Monteleone, organizadora do livro Histórias da Pandemia, da editora Alameda. Conversamos também com a escritora Paloma Amorim. Oi, Joana. Oi, Paloma. Tudo bom? Tudo Já bem? estão com a gente aqui. Joana, vou começar com você. No material em que você descreve esse livro, eu tenho uma frase que eu achei bem bacana, bem interessante. Você diz que esse livro é uma resposta literária. Não, você falou que pensar numa resposta literária nesse momento talvez fosse tão urgente quanto o debate técnico e científico sobre a pandemia. Por quê? Por que pensar nessa resposta desse questionamento? Bom, a gente, no começo, quando a gente pensou em fazer um livro sobre esse novo coronavírus e o momento que a gente está vivendo, a gente pensou em fazer uma reunião de artigos e imediatamente a gente falou, mas não vai dar conta um pouco desse sentimento novo que a gente tem de estar em confinamento e da doença invisível estar se espalhando pela cidade, do colapso do sistema de saúde e as pessoas desprotegidas e tudo. E aí a gente achou que só a literatura e a arte conseguiam dar conta de falar de algumas questões que estão acontecendo com as pessoas e de sentimentos internos, né, que as pessoas pudessem se conectar com isso e entender um pouco ou pensar um pouco sobre o que está acontecendo no cotidiano delas. Então, muitas vezes eu acho que só a arte ou o teatro, a música, a literatura consegue dar respostas para momentos muito impactantes, assim. O texto da Paloma é A Febre Vai Lhe Cobrir os Ossos. E eu sei que é uma ficção, mas que tem traços de realidade, né, Paloma? Sim, o texto ele acontece todo num cenário um cenário realista, né? Ele aponta um momento em que já existe um pico da pandemia, já existe uma situação de medo, que é uma atmosfera do texto, e desse não saber, né? E aí nessa base de não saber, nessa circunstância inicial do texto, surge uma voz, que é uma voz revolucionária, no sentido bem metafórico, e que propõe como se fosse uma fagulha mesmo de possibilidade revolucionária no meio desse contexto trágico. A Joana comentou um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar que algo em comum nos textos, conforme você foi organizando, foi uma questão do tempo, essa ideia de tempo, de como o tempo mudou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Joana. A gente percebe no cotidiano, e isso aparece em vários textos, e foi uma surpresa para a gente depois, quando a gente viu o conjunto de textos que vieram, né? Porque a gente pediu para os autores numa semana, logo na primeira semana de isolamento. E os textos, os autores tiveram umas 2 semanas para escrever mais ou menos, e a gente editou em 10, 12 dias. E quando vieram os textos que a gente leu todos em conjunto, a gente percebeu um elemento em comum, que é essa mudança do tempo na vida das pessoas. Ou seja, se a nossa vida estava dividida entre o tempo do trabalho, o tempo de ficar em casa, o tempo de sair, o tempo do lazer, que na sociedade capitalista está ligada muito ao consumo, esse tempo, né, ele se modificou completamente agora na pandemia, tendo que ficar em casa muitas horas por dia. Você não tem uma separação mais entre o que é trabalho e o que é lazer ou relaxamento, ou mesmo sono. Muitas pessoas trocaram um dia pela noite e tal. Então, o tempo da cidade também, que a gente vê em alguns contos, ele também se esfacelou, assim, né? O tempo como a gente conhecia antes da pandemia, ele muda muito. Então, essa cidade vazia também de pessoas também fez com que esse tempo também tivesse uma outra percepção. Se a gente pensar nos sons da cidade agora, os silêncios, os passarinhos,
as coisas que não tinham e agora não tem mais, né? O barulho das pessoas na rua, bicicleta, carro e tal, não tem mais isso. Quer dizer, isso ajuda a mudar essa percepção de tempo entre o tempo do trabalho, o tempo do não trabalho, o tempo da casa e o tempo do lugar de trabalho. Enfim, que isso muda completamente e que aparece nos textos, em quase todos os textos aparece isso. Tem um texto que eu gosto muito da Luana Scheiderman que fala sobre a experiência de dar aula em EAD, né? Aula à distância, que ela é professora. E isso é um texto em que no final ela faz uma chamada, é muito impactante. E ela vê que todos os alunos estão lá. E a aula é a chamada, cada um mostrando a própria casa, como que está suportando a pandemia. Ela dá aula para crianças bem jovens, assim, 11, 12, 13 anos. Então, o impacto de todos estarem na chamada, né, no momento em que muitos faltam, em que muita gente morre, em que a gente está vivendo um luto muito grande, né, é muito impactante no livro, assim. E contribui, né, essas aulas em EAD, em digital, essas múltiplas reuniões que a gente tem durante o dia, conversando com bastante gente, mas nunca presencialmente, sem entender direito mais ou menos a outra pessoa, né? Nem o cheiro, nem o tato, nem o pegar e tal. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E isso está refletido ao longo de vários dos textos do livro. E é muito interessante. Acho que o que a Joana coloca, Paloma, é isso. Todas essas mudanças pelas quais todos nós passamos, no caso do escritor, ele não consegue deixar de fora da obra. Isso acaba se refletindo na obra também, né? Sim, eu acho que o trabalho do escritor, em certa medida, e do artista é colocar uma lente de aumento sobre os detalhes e as possibilidades estéticas do mundo como discurso, e aí é muito desafiador e às vezes complexo mesmo a gente olhar para algo que é absurdo e aí tentar extrair do absurdo o mais absurdo, né? Ou achar mecanismos para lidar com algo que a rigor deveria ser uma metáfora, mas que acaba virando a própria realidade. Então, eu acho que é um momento de desafio profundo, assim, para nós enquanto, enfim, autores e artistas, mas para todas as pessoas no sentido de atribuir significado a isso que está acontecendo e a gente não tentar se adequar a esse contexto absurdo como se estivéssemos cavalgando sobre a normalidade, né? Então, um EAD não é uma aula de verdade. É de verdade, mas é uma virtualidade ali que acaba, de fato, interferindo, né, na relação. O texto da Luana eu acho lindo, assim, é de uma intensidade e uma tristeza, assim, porque ao mesmo tempo que a coisa está funcionando, ela indica ali que tem alguma coisa que não é uma presença ausente, assim, né? Então, acho que para nós autores e cidadãos, né, atribuir sentido a esse momento é um desafio de não normalidade, né? É negar a normalidade. Joana, quem quiser ter acesso ao livro é só entrar no alamedaeditorial.com.br. Inclusive, a gente tem a imagem do livro. Coloca para a gente, Gui. O livro é um presente da editora para as pessoas nesse tempo de pandemia, em que a gente fez um PDF para quem quisesse nos contactar, né? Para receber. Pode nos contactar via Facebook também, via Instagram, enfim, de várias maneiras. A gente responde e envia o livro para as pessoas. É um PDF que a gente achou a maneira mais simples. A Alameda esse ano completa 16 anos e a gente ia dar uma festa enorme, né, de 16 anos e muitos títulos, mas não deu e a gente resolveu, enfim, é uma comemoração, digamos, um pouco diferente, lançar um livro e dar ele para as pessoas. O livro vai estar disponível, no fim a gente gostou tanto dessa experiência que a gente resolveu imprimir ele, então a gente vai imprimir e vender por um preço de custo para quem quiser comprar nos sites da editora, de venda da editora, tem site, venda, Facebook, Instagram, quem quiser contactar, a gente manda o PDF, mas quem quiser ter o livro mesmo, ele vai estar impresso, a gente fez uma tiragem pequena, porque as livrarias não estão funcionando, nem gráficas, nem nada está funcionando direito, mas conseguimos fazer uma tiragenzinha para marcar esse momento mesmo.
Maravilha! Quem quiser acessar, então, é só procurar a Alameda Editorial no Facebook, Instagram ou no próprio site alamedaeditorial.com.br. Joana, Paloma, agradeço demais a participação de vocês. Sucesso com o livro. Obrigada. 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 Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.